Então eu vou obedecer. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro que acho que a última vez que eu preguei foi em fevereiro lá nos Estados Unidos. Depois não preguei mais. Isso não quer dizer que eu não sempre dou palavra, que eu não dou estudo, viu, irmãos? Eu nunca preguei mais aqui. Mas eu sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Se você não trouxe Bíblia, presta atenção na leitura. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e em palavras. O chefe do sacerdote e os seus líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança é que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu e o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era precioso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, incluindo os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia mais para longe, mas eles insistiram que com ele ficassem, dizendo: fiquem conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos dele foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parece que o nosso coração queimava dentro do nosso peito quando nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se voltaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos e outros discípulos de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando lhe havia partido o pão. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, nós queremos em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Agora, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, uma unção, Pai, de ensino. Ó Deus amado, que o Senhor fale aos corações nessa manhã. Ó Deus, que é a Tua palavra, e nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos para realmente compartilhar aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Leva cativo cada pensamento à Tua obediência. Eu te peço em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Os 2 seguidores de Jesus, eles iam pelo caminho de Emaús e diz a Bíblia que era mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então diz que eles estavam a pé, mas a gente deduz que eles estavam a pé porque eles iam conversando a respeito dos acontecimentos, né? E eles estavam profundamente desanimados, desconsolados e decepcionados. E nessa manhã eu quero falar a respeito de decepção, tá? A decepção faz parte da nossa vida. A decepção é um fato inevitável na nossa vida. Não temos como não ficarmos decepcionados, tá?
É questão de tempo. Se você ainda não ficou decepcionado, tá? Não é profecia, não é nada. Como ela é inevitável, nós vamos nos decepcionar, né? Agora nós vamos ver assim, com o que nós decepcionamos, como nós decepcionamos e como a palavra de Deus diz a respeito disso, tá? Pessoas que têm os relacionamentos mais puros, aqueles mais apaixonados, né? Aqueles idealistas, todos se decepcionam, tá? E não temos como passar por essa vida sem nos decepcionarmos. Então vamos começar com uma coisa bem básica. Primeira decepção, com o namoro, né? Quem aqui não se decepcionou com o namoro, levante a mão que nós vamos dar uma glória a Deus, né? Porque muitos de nós nos decepcionamos. Não era bem aquilo, né? O moço não era aquilo, a moça não era aquilo que a gente imaginava, tá? Decepção com o cônjuge, então. Nossa, quantas vezes a gente ouve, eu casei, mas eu fui enganada, né? Não era assim quando eu era solteira, tá? Então vem o que? Vem a decepção, tanto de um quanto ao outro. Decepção com os filhos, tá? Quantos pais projetam na vida dos filhos aquilo que talvez a gente não conseguiu fazer, você quer, né? Minha sogra, ela sempre dizia que ela queria um filho pastor. Isso aconteceu na vida dela. Ela queria um dentista, um pastor e mais um que eu não me lembro. O pastor se cumpriu, né? Então a gente sempre projeta nos filhos algo que a gente sabe ou que a gente quer para eles, porque a gente acha que é bom. Mas nós temos que aprender que nem sempre o que nós achamos que é bom para os nossos filhos vai ser, né? Porque eles têm total liberdade de escolher aquilo que eles querem. Aí vem o que quando não acontece? A decepção. Quantas mães diz assim, talvez até você tenha dito um dia, mas eu não criei meu filho para isso, né? Não foi isso que ele aprendeu, né? Eu vim falando isso para a Patrícia, quando eu achando fazer uma coisa errada, eu falo, Patrícia, ele não aprendeu isso em casa. Então é bem assim, nós não queremos ter decepções com nossos filhos, mas nós temos. Decepção com amizades, tá? Aquele teu amigo íntimo, que você abria o coração, né? Contava os seus problemas, né? Mostrava as suas fraquezas. Aí aquele dia você pegou o seu amigo falando de você, contando para o outro as suas fraquezas. O que vem? Decepção. Decepção com aquele irmão da igreja, né? Você entrou na igreja e você esperava que todo mundo fosse santo, né? Que todo mundo fosse perfeito. Eu não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu tive. E eu achava isso, né? Quando eu me converti, tanto que eu queria morar numa comunidade, porque eu pensava assim, se a gente ficar numa comunidade, a gente vai pecar menos, né? Então eu achava que isso era o ideal, né? Aí você vai vendo que os irmãos não são tão santos, você começa a ver ciúmes, inveja, você fala, ué, né? Então pensa aí, tá? Aí você encontra isso no meio da igreja, o que acontece? Decepção. É decepção com a própria igreja, tá? Você achava que a igreja era o melhor lugar do mundo, né? Que era um pedacinho do céu. Muitas vezes é mesmo, né? A gente chega, sente a presença de Deus, mas é todo o tempo? Não, nós somos seres emocionais. Aquele dia que você não está bem, você não abriu seu coração, você vai achar tudo uma droga. Você vai achar que o louvor não foi bom, que a palavra não foi boa, né? Que os irmãos não são tão bons quanto você, tá? Ele não riu para você, ele não te abraçou, ele não conversou com você, não é assim? Aí quando passa o tempo, você chega pensando que é o melhor lugar do mundo. Passou o tempo, tá? Aí você descobre que a tenda onde você está tem falhas. Tem falhas na estrutura, tem falha na liderança, tá? Tem falha nos seus dirigentes. Aí vem o quê? A decepção. Decepção com o pastor. Agora pega, né? Muitos discípulos colocam sobre seus pastores atributos e qualidades de anjos. Pessoas que não pecam, são infalíveis, incansáveis, homens e mulheres super, tá? Muitos são assim, tá? Pastores são seres humanos como qualquer outra pessoa, tem sentimento, ficam tristes, estão sujeitos a canseira, a estresse, tá? Somos limitados muitas vezes na nossa percepção, não temos bolinha de cristal e não podemos ter, né? Muitos acham que o pastor tem que adivinhar
que você está triste, passando por necessidade, passando por problema, tá? Se não for assim, que decepção, tá? O pastor tem que ser uma pessoa mágica, tá? Que emana os fluidos, né? Igual Paulo, né? Quando passava os aventais curavam. Tem gente que pensa assim, uma pessoa que tem a resposta para todas as suas perguntas. Uma pessoa, tá? O pastor tem que ser uma pessoa que resolve todos os seus problemas familiares, matrimoniais, tá? E que ainda esteja pronto para converter aqueles que não são convertidos na sua casa. E a palavra de Deus diz o quê? A respeito de salvação, que a mulher ganharia o seu marido sem palavra alguma. Então isso não está no pastor, está em mim, está em você, ganhar os nossos para Jesus. Aí vem o quê? Quando não acontece isso com o nosso pastor? Decepção. Queria que você falasse comigo. Decepção. Tá. E a decepção do pastor? Tá? Você acha que a gente não fica decepcionado? A nossa decepção, você sabia que nós nos decepcionamos? Sabe quando? Quando a inconstância dos discípulos, quando somos contrariados nos nossos planos de trabalho. Eu pus aqui entre parênteses, rebeldia. Ficamos tristes e decepcionados na vida dos discípulos com a falta de compromisso. Deixa a gente triste, tá? Com a obra do Senhor, com a falta de amor e solidariedade. Eu pus um parênteses aqui também que isso tem sido, não tem sido real, tá? De alguns. Tem pessoas aqui prontas para ajudar os outros que estão passando por necessidade. O menosprezo com a cobrança do trabalho, como se o trabalho dos pastores não fosse tão importante. Gente, estou falando isso no geral porque tem gente tão reconhecida no nosso meio. Tem gente que valoriza, tem gente que vê o tanto que os pastores trabalham, tá? Eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós temos 14 pastores para suprir a necessidade do povo. Eu não conheço nenhuma igreja com tanto de discípulos que tenham tantos pastores. Eu conheço igreja de 2.000 membros que tem 4 pastores, né? Então nós somos privilegiados por isso. E eu louvo a Deus por isso. Talvez você nem saiba, né? Como é que foi a semana do pastor? Como é que é uma semana do pastor? Eu sempre digo assim, os pastores da tenda trabalham muito, muito. Eles podem testificar aqui, mas trabalham com amor, trabalham com amor pela obra de Deus. Eles vestiram realmente a camisa do Senhor para fazer a obra de Deus. Então, quando não acontece, ministérios que às vezes parece que vão dar em tudo, só dá fofoca, briga, discussão, isso entristece também. Aí vem o que? Decepção. Vamos falar junto? Decepção. Tá. Enfim, né? Eu falei de alguns pontos de decepção. Nós temos que estar maduros suficientes para enfrentar as decepções da vida. E como é que a gente amadurece? Enfrentando, né? Ninguém que nunca passou por nenhum vale, vai saber passar. Deus nos prova na nossa paciência, Deus nos prova na nossa perseverança. E é assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E não foi diferente na vida de grandes homens de Deus. Até na vida de Jesus. Jesus também se decepcionou. Homens de Deus também se decepcionaram. Só que existem algumas decepções que elas são muito profundas e que elas afetam a nossa alma, né? Aí essas precisam ser tratadas. Porque qualquer decepção, qualquer pecado é confessado, né? Você tem que confessar. Quantas vezes você foi decepcionado e você confessou e você ficou livre daquela decepção? Agora, quanta decepção afetou a sua alma que você não conseguiu ficar livre dela? E é isso que nós vamos ver, tá? Tem uma decepção que para mim é a mais importante de todas, que é a decepção com Deus. Quem aqui já não ficou decepcionado com Deus? Ou talvez você tenha ficado decepcionado e nunca reconheceu que foi uma decepção. Olha como é que a gente fica decepcionado com Deus. Quando nós achamos que Deus nos abandonou, que não nos ama, que Ele mentiu para nós, que Ele prometeu coisas e não cumpriu, tá? Eu sempre conto uma experiência que eu tive com o pastor Brown quando eu me converti.
Esse pastor, ele tinha uns 70 anos, ele era conselheiro, acho que aqui Seninha, Isabela, Meirinha, Pedro, Lincoln, todo mundo participou do tempo do pastor Brown. A gente sentava na sala dele e era um fluir de sabedoria. E eu me lembro que eu disse para ele assim, eu falei, olha, eu estou decepcionada com Deus, porque eu faço e parece que Deus nunca está satisfeito. Era um sentimento forte, né? Era um sentimento forte. Mas depois que eu confessei esse sentimento, eu fiquei livre, tá? Porque hoje eu sei que eu não preciso fazer, eu preciso ser, né? O fazer é consequência daquilo que eu sou em Deus. E às vezes a gente confunde obra, né, com Deus. Tem gente que faz a obra de Deus e acha que está no topo, tá? Não, nós temos que ser primeiro, para depois fazer. Então, houve na minha vida uma decepção, mas houve uma cura. Talvez você não esteja reconhecendo aí que há uma decepção com Deus, porque é duro a gente admitir isso. Mas é aquela promessa que nunca aconteceu na sua vida. E daí, o que você tem feito com ela? Gente, tem uma oração que eu faço todos os dias, que até hoje Deus não me respondeu. Eu tenho 30 anos e lá vai pedaço de vida com Deus. E Deus não me respondeu. Tá? Deus te respondeu todas as suas orações aí? Tá. Então muitos de nós nos encontramos nesse caminho de Emaús. Tá? O que é esse caminho de Emaús? Decepcionados, amargurados, tá? E sem sentido para a vida. Às vezes você está aqui, ó, participando todo domingo, mas você não está mais sentindo a presença de Deus. Você já não está mais achando que Deus está movendo na sua vida. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós temos. E tem momentos na nossa vida que você não vai sentir nada, tá? Nada. Você pode até questionar, falar, Deus não está comigo, tá? Mas Ele está, porque é promessa. Deus só não vai estar te abençoando e com as mãos estendidas se você estiver em pecado. Mas se você não estiver em pecado, Deus está ali, mesmo que você não o veja, porque é promessa e Deus não vai contra a palavra dele. Amém? Então a primeira causa que eu vejo, que vamos falar de 3 causas que nos faz andar pelo caminho de Emaús. Amém? Alguém aqui, não precisa me responder, alguém aqui já sentiu que Deus está falando com você a respeito de uma decepção, tá? Alguma coisa que você talvez não tenha aberto mão todo esse tempo? Segura aí para você entender, tá? Quais são as causas que nós ficamos decepcionados. Primeira causa, nós limitamos a ação de Deus às nossas necessidades. Esperamos que Deus satisfaça todas as nossas necessidades. Tem um versículo que diz isso, né? E se Deus, segundo a sua riqueza em glória, que suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então você fala, não, Deus tem que responder, né? Porque está escrito, tá? Alguns dizem assim, eu ordenei, eu profetizei, eu fiz campanha, eu jejuei, acordei de madrugada para orar, paguei o preço, né? Assim que a gente fala muitas vezes, e não aconteceu nada. Foi diferente dos que estavam no caminho de Emaús. Eles falaram, olha, foi tanta promessa, tanta coisa, passaram os 3 dias e não aconteceu nada, tá? Eles tinham a mesma decepção que eu e você muitas vezes temos. Você sabia que Deus responde todas as nossas orações? A Cristina está falando que sabia, tá? Mas de que forma que Deus responde as nossas orações? Sim, não, tá? E espere, tá? É assim que Deus responde as nossas orações. O sim, glória a Deus, né? O não, eu vou continuar buscando, porque eu não me conformo, né? Tá? Não é bem assim, eu não entendi direito. E o espera, então? E o espera? O que é esperar em Deus? A palavra de Deus diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, assim diz o salmista. Bom é esperar no Senhor em silêncio. Eu não vejo pessoas esperando no Senhor em silêncio.
Nós estamos aprendendo e nós vamos chegar lá, né? Deus promete e Ele cumpre. Só que Deus não vai contra a palavra dele. Então tem muita coisa que nós pedimos que não bate com a palavra. Por que nós não temos? O que diz lá em Tiago? Tá? Não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Tá? Então Deus não responde a oração que não está escrito na palavra, que não bate com o coração dele. E tem mais uma coisa que Deus não responde também, tá? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, tá? Lembra lá no Velho Testamento? Quando eles pediam lá no deserto comida, eles queriam aquilo outro. Deus muitas vezes falou assim, olha, eu dei, mas eu fiz definhar a sua alma. Então eu falo para Deus, Deus, eu não quero nada que o Senhor não queira, tá? Porque Deus pode até dar, tá? Mas Deus dá para nos tratar. Eu fico pensando às vezes assim, que até um emprego que Deus dá para muita gente atrapalha a pessoa no caminhar com Deus. Tem gente que pede, olha, não perde jejum, não perde campanha, não perde nada. Quando Deus dá, ele está muito cansado depois para vir para a igreja. Foi bênção para a vida dele? Não foi. Tá? Então nós temos que vigiar naquilo que nós pedimos para o Senhor. Porque Deus fala para nós, eu sei que pensamentos eu tenho o vosso respeito, de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Os meus pensamentos são muito mais altos que o de vocês. Então se os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu, Ele sabe o que é melhor para mim. Mas nós insistimos, né? Nós queremos e nós queremos e nós queremos. Nós precisamos aprender a realmente pedir para Deus aquilo que está no coração dele. Nós não podemos transformar Deus num gênio da lâmpada. Nós vamos nos frustrar, vamos nos decepcionar, né? Só quando nós precisamos de Deus é que nós clamamos. E quando a gente vai pregar, quando vai fazer alguma coisa, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, né? Quando a gente tem uma necessidade, não é assim? E nós deveríamos todo o tempo. Eu sei que tem muita gente que faz isso, também faço isso, né? Eu digo, nem sei quantas vezes por dia que eu amo ao Senhor. Mas será que esse amor que eu tenho para o Senhor, eu tenho gastado tempo com Ele? Né? Falar é fácil, como diz o Alexandre, até papagaio fala. E agora viver, né? Gastar tempo. Se eu amo tanto, por que eu não gasto tempo com Ele? Por que eu não fico, né, de joelho na presença dEle, adorando, reconhecendo aquilo que Ele é? Nós estamos sendo gerados hoje uma geração fast food, né? É uma geração que tudo tem que ser rápido, até a nossa oração. Alguém concorda comigo? Faz assim, né? Eu já levanto atrasado, Senhor, abençoa meu dia, muito obrigada pela noite de sono, vou trabalhar e tá? Na hora do almoço, Senhor, muito obrigado por esse alimento, tá? Obrigada pelo dia na hora, não é assim? Tá? Eu falo assim porque, gente, eu vim de uma geração, tá? Como eu me converti há 30 anos atrás, eu gastava tempo com Deus. Eu acordava antes de 1 hora que eu estivesse na presença de Deus, eu não atendia nem telefone. Tá? Era primeiro Deus, era o primeiro amor. Não só o primeiro amor, mas era aquela época, né? E nós fazendo o nosso dia. Eu sempre digo assim, ninguém tem horas diferentes. Ninguém tem horas acrescentadas aqui, tem? É 24 horas para mim e para você. E o que nós fazemos? Por que nós não damos mais? Eu estou falando para você, falando para mim. Por que a gente não dá mais para o Senhor? Né? Ele merece, nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que Ele é Senhor, nós reconhecemos que Ele é soberano. Só que nós não conseguimos no nosso dia a dia. Né? Nós não conseguimos parar e falar com Deus mesmo, se derramar na presença dEle. Quantos dos nossos problemas seriam resolvidos se nós gastássemos tempo com Deus? Quantos? Né? Então nós não podemos transformar Deus no gênio da lâmpada. Sabe por que os discípulos de Emaús estavam decepcionados? Porque eles esperavam reinar com Jesus. Eles queriam o poder político dessa terra. Então eles se decepcionaram. Segunda causa. A primeira causa é porque nós limitamos Deus às nossas necessidades. A segunda causa, não conhecemos as Sagradas Escrituras. Em Mateus 22, 29 diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma das causas que leva o crente a se decepcionar com Deus é o fato de nós não reconhecermos a sua palavra.
aquilo que eu disse antes, nós começamos a pedir coisa que não está escrito. E se nós não reconhecemos a palavra do Senhor, você não conhece o Senhor. Porque Deus é conhecido pela sua palavra. Deus não é conhecido por arrepio e nem pulação, tá? Deus é reconhecido pela sua palavra. À medida que você conhece mais a palavra, mais você conhece a Deus. Porque Deus se revela através da sua palavra. Não tem outra forma. Não é você gastando tempo em oração que você vai conhecer a Deus, tá? Não é fazendo outra coisa. Por isso que a gente bate tanto sobre o discipulado. Porque é a forma de você conhecer mais a Deus. Muitos querem tirar até proveito, né? São capazes de distorcer a palavra que Deus disse, tá? Aí tem alguém que fala assim: ah, mas é questão de revelação. Não tem isso. O que Deus falou, Ele falou. Não tem igual a gente fala, o brasileiro dá um jeitinho. Com Deus não dá esse jeitinho. Com Deus é 8 ou 80. Amém? Então Deus não dá um jeitinho. Ai, não, vamos. Tem gente que pede até o marido da outra e acha que está dentro da palavra, tá? Deus não mudou porque nós estamos no século 21, tá? Deus não mudou porque está aí proclamando, né? Homossexualismo, lesbianismo, que nem pode falar dessas palavras hoje. Deus não mudou. Amém? Então eu e você não podemos aceitar, tá? A bissexualidade, não podemos aceitar nada disso porque não está escrito, tá? Você está pronto? Outro dia eu vi a Damares falando, né? Eu posso ser até preso. Você está pronto para isso? Para ser preso porque naquilo que você crê? Você está? Tá? Porque vai haver uma perseguição. Vai haver uma perseguição. Nós vamos ser omissos? Ou nós vamos proclamar aquilo que Jesus disse? Esse é o povo forte. Esse é o povo que sabe para onde está andando. No passado, eles morreram por quê? Tá? Porque eles não abriram mão daquilo que Deus falou na sua palavra. E hoje nós não podemos abrir mão. Não, mas se dá um jeitinho. Não se dá jeitinho com as coisas de Deus. Amém? Na verdade, o conhecimento da palavra de Deus é um processo de aprendizado que só termina no céu. Tá? Não é porque eu sou pastor que eu conheço toda a palavra. Conheço muito pouco até. Eu quero conhecer mais o poder de Deus. Amém? Tem gente que conhece tanto, né? Que já se acham que estão satisfeitos, né? São os donos da verdade. Aí eles não participam do discipulado porque não precisa, não vêm à igreja porque não precisa. Não, porque eu tenho, né? Eu sempre conto isso, que eu tinha uma companheira que estava no meu ministério de libertação, e um dia eu e outra companheira fomos buscá-la para fazer uma visita, e aí e ela era líder naquela época, e nós falamos: ah, então nós jejuamos. Ela falou: para que jejuar? Libertação, hein, gente? Para que jejuar? Eu falei: é porque nós precisamos jejuar. Ela falou: não, eu não preciso jejuar, e tudo que eu peço para Deus, Deus me dá, e não preciso fazer nada. Eu até assustei, porque eu falei: ela está fora da palavra, né? Porque João fala no Novo Testamento, né? Que nós vamos, é por esforço que nós vamos ganhar o reino, tá? Não é o céu, tá? É por esforço que nós vamos ganhar o reino. O que é reino de Deus? Paz, alegria e gozo no Espírito Santo, que é aqui na terra, tá? Isso nós temos que nos esforçar, tá? E esforçar muito, porque não é fácil viver o Evangelho, tá? É fácil você ser chamado de crente e vir para a igreja. Isso é fácil. Agora, viver o Evangelho não é fácil, né? Dar bom testemunho não é fácil. Que gostoso quem estava aqui quando ouviu o apóstolo Celcino dizendo isso. Ele falou: faz 40 anos, né? Eu tenho ministério e eu entro em qualquer lugar, eu sou reconhecido pelo meu testemunho. Falei: que coisa linda ouvir isso, né? Você tem sido assim também pelo tempo que você anda com Deus? As pessoas têm dito assim: nossa, como ela mudou, como ele mudou. Pelo menos isso tem que haver nas nossas vidas. Amém? Tá bom. Eu estava falando daqueles que se acham que sabem tudo, que conhecem a Bíblia, eles já se bastam. A palavra de Deus nos exorta, falando daqueles que não precisam mais de igreja, quando diz que nós devemos congregar. É fundamental para a nossa saúde espiritual. Sabe por quê? Aqui você recebe força, aqui você recebe ânimo, você chega batido, você sai feliz,
Não é assim? Você sai fortalecido, tá? Então congregar faz parte da vida do cristão. Senão Deus não falaria na sua palavra. Nós ficaremos em casa lendo a Bíblia, orando e tudo bem, né? Mas aqui que você recebe uma palavra, aqui que você recebe um abraço, tá? Então nós temos que congregar, tá? Faz bem para a nossa saúde espiritual. E também o Espírito Santo, e da abertura para o Espírito Santo. O Pedro pegou semana passada, o pastor Pedro, falando dessa companhia do Espírito Santo. Se você está cansado dessa vidinha medíocre espiritual, se abre para o Espírito Santo para ver o que Ele pode fazer na sua vida. Ele nos surpreende, tá? Quando nós nos abrimos para Ele. Terceira causa: o tempo de Deus não é o nosso, tá? Não temos paciência, já falei também, de esperar em Deus. Tem pessoas inquietas, nervosas, ansiosas, e Deus já falou, né? Eu falo isso para a Fernanda: Deus não falou, tá? Aquieta, Deus falou. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Tá? Então você que tem promessa aí, não abra a mão dela, continue esperando no Senhor, que o tempo do Senhor não é o nosso. Não é o nosso. Nós esperamos por esse lugar, sem entender muito o que era, 18 anos. Tá? 18 anos. E Deus falava em detalhes, e a gente não conseguia entender, mas nós soubemos esperar no Senhor. Eu falava no jejum que quando nós poderíamos ter saído do propósito de Deus, facinho, porque a gente estava com um problema financeiro enorme, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Deus fechou todas as portas. E com esse lugar grande aqui, nós tentamos de tudo: tomate, avestruz, tudo quanto é coisa nós tentamos e não dava certo. E vieram pessoas para urbanizar, não, como é que fala? Construir casa, lotear, tá, esse lugar. E pessoas que falavam, desafiavam mesmo: nossa, vocês estão passando necessidade porque vocês querem, vocês podiam lotear aqui. E Deus falava que não. Que difícil, né? Difícil, porque você ouvia, né? Era até, ouvia coisas que não eram agradáveis, mas nós permanecemos naquilo que Deus queria para nós. Por isso que hoje vocês estão aqui, para que se cumpra a palavra do Senhor. E quando alguém diz assim: nossa, mas naquele lugar é uma bênção, todo mundo testifica isso. Eu falo: sabe por quê? Porque esse lugar está no coração de Deus. Amém? Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não conseguimos perseverar na oração, né? Quando a coisa não vem, você já desiste de orar. E uma das coisas assim, que eu acho mais importante na vida cristã, que a palavra nos exorta, é perseverar, tá? Você imagina, você já questionou aquela palavra que falava que Jesus ia voltar? Já se questionou, Seninha, que Jesus ia voltar naquele século, naquele tempo? Pastor Walter, já questionou? Eu também. Mas você desistiu? Não, né? A gente questionou, mas a gente continua firme, tá? Sabendo que Jesus vai voltar. Amém? Que seja nesse século. Mas se não for nesse, nós vamos continuar esperando, se formos vivos ainda, né? O que nós queremos é que Jesus se apresse, porque o negócio está ficando feio, né? O negócio está ficando feio. Nós estamos vendo assim, eu fico horrorizado, eu não sei se vocês ficam, né? Você já pensou você andar na rua vendo homem beijando homem, mulher beijando mulher? Tá? Gente, nós estamos vendo isso já. Por enquanto nós estamos vendo na televisão, daqui a pouco nós vamos ver ao vivo e a cores, né? Então, que coisa triste. Agora vai ter cristão que vai falar assim: eu tenho a mente aberta, né? Eu tenho a mente aberta para essas coisas. Está amarrado em nome de Jesus, tá? Então a palavra diz que é para nós perseverarmos. Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? E os discípulos de Emaús já diziam assim: já é o terceiro dia e nada aconteceu. Aí eles fizeram, não temos mais para esperar, eles não tinham mais esperança, porque eles entendiam que as coisas iam acontecer daquela forma, não no tempo de Deus. A quarta e a última coisa: incredulidade. Todas essas coisas que eu estou falando são coisas que se encontram no caminho de Emaús. A incredulidade, o Senhor fala conosco e nós não acreditamos naquilo que o Senhor fala, tá? E nós fazemos aquilo que nós achamos que é certo. Deus falou para você não fazer,
você vai lá e faz. Ou se não Deus falou para você fazer, você não faz, tá? Isso é incredulidade. Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece a nossa vida, o nosso interior. Deus conhece todas as coisas. E Ele está preocupado comigo e com você. Eu sempre digo para Deus, as promessas que Deus tem para minha vida, eu acho elas muito grandes. Mas eu digo para Deus, Deus cumpre elas na minha vida. Cumpre elas, mesmo que eu... não é que eu não creio, eu acho muito grande. E eu digo isso para Deus, né? Eu me sinto muito limitada para aquilo que Deus quer. Mas eu falo, cumpre em mim o teu querer, né? Tem essa canção que diz isso. Diz isso pro Senhor. Às vezes Deus te chamou, né? Ah, você vai ser pregador das nações. Você vai ser... Você fala, eu? Né? Quando você fala eu, você está dizendo que você não pode, né? Você diz assim para Deus, eu não posso, mas o Senhor pode, né? Muda de figura, né? E Deus pode. Deus pode. Amém? Glória a Deus. Aí nós fazemos coisas com os nossos sentimentos, as nossas conclusões humanas. E aí nós começamos, né? Aí nós somos guiados pelo modismo, né? Eu estou dizendo por isso que acontece agora no nosso século. Tá? A gente começa a aceitar coisas que antes nós não aceitávamos. Tá? O modismo. Você já perguntou para Deus se o que você veste agrada ao Senhor? Já? Gente, a gente vai em casamento, nós fomos ontem. Eu volto e toda vez que eu vou no casamento, parece que no outro dia eu pego, né? Eu volto escandalizado com os crentes. Nós tinha um barzinho, tá? É tudo de crente, viu, gente? Estou falando de gente crente. Tinha um barzinho lá, e aí a pessoa que estava conosco falou assim: eu vou lá buscar uma batidinha. Eu falei: deve ser sem álcool, porque eu estou vendo os crentes tomando, né? E eu sempre sou dessa. Aí ela pegou e falou assim para uma pessoa: pega lá uma para mim. Pega para Meire uma sem álcool, uma para mim com álcool. Tá? Aí o Sérgio falou: será que você vai tomar e não achar que você está tomando álcool? Eu falei: pode ser, né? Porque aí já... então os crentes... Gente, os vestidos das moças, piriguete é pouco. Tá? É ou não é, gente? Faltou, acho que ela soube só de blusa, né, pastor? Eu acho que esqueceram a saia e a calça. Tá? Crente, eu não estou falando de gente que não é crente. Estou falando de crente, tá? Tá? Sou eu que sou crítica? Tá? Ou será que é o século? Será que pode todas as coisas? Imagina, eu sou nova, né? Tem crente que fala assim, né? O bonito tem que mostrar. Onde que está escrito isso? Tá? Gente, vamos tomar cuidado, tá? Nós estamos preocupando em agradar a nós mesmos. Então nós usamos aquilo que a gente acha que deve usar. No impulso, na ganância de ganhar dinheiro, fazemos negócios apressados. Estou falando do tempo de Deus, tá? No negócio apressado, andando nos caminhos que não são os caminhos de Deus. E Jesus repreende os discípulos de Emaús quando ele diz assim: nécios e tardios de coração, para crer em tudo que vos disseram, tá? Nós não temos profeta, tá? Nós não pregamos a palavra da verdade. Não estou falando profeta que dá profecia pessoal, é bom, eu gosto, glória a Deus, mas a maior profecia é essa que está aqui na palavra. Essa não muda. O profeta pessoal ainda pode levar pelo sentimento dele e falar coisa da carne, não pode, tá? Porque está sujeito, mas aqui não muda, tá? Aqui não muda. Então conheça a palavra, conheça o Deus da palavra, tá? Emaús não era o caminho de Deus, era o caminho da derrota, o caminho da vergonha, da humilhação e da decepção. Nós sempre estaremos trilhando esse caminho quando nós procurarmos fazer os nossos desejos, tá? Quando nós nos tornamos impacientes e não acreditamos naquilo que Deus fala conosco, não acreditamos na sua palavra, que é a verdade, tá? E para concluir, mesmo estando nessa condição de decepção, que eu creio que Deus falou no meu coração e no seu, Deus nos surpreende pela sua graça. Naquele caminho de Emaús, quem esteve com eles? Jesus. Tá? O que Jesus diz para nós? Eis que eu estou convosco através do Espírito Santo todos os dias até a consumação dos séculos. Então nesse caminho de Emaús, tá? Se torna um encontro com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com os nossos desapontamentos, com as nossas frustrações, com as nossas angústias. Porque Jesus disse para mim e para você:
Eu estou vivo. Amém? Venci a morte e venci o mal. Glória a Deus. Porque eu venci, vocês também vão vencer. Amém? Porque nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, essa graça que nos conduz em triunfo e verdade. Foi assim que os discípulos de Emaús renovaram suas forças. Foi quando Jesus veio ter com eles. E Ele está conosco todos os dias. E Ele está conosco através hoje do quê? Da Santa Ceia. É esse momento que eu e você nos lembramos que nós somos vitoriosos e que nós podemos ficar livres das nossas decepções quando nós entendemos que Ele é um Deus conosco. Feche seus olhos, Ministério de Louvor. Feche seus olhos, quero que você, ou você se ajoelhasse, ou ficasse curvada a sua cabeça. Um momento mesmo de estar reconhecendo diante do Senhor o seu pecado. Para que nós pudéssemos tomar a ceia do Senhor da forma certa. Amém. Enquanto o ministério cante com um cântico suave, tá? Queria que você respondesse a Deus. Aqui neste